Olá, bem-vindo a mais um programa God Bless. God bless you. God bless you, yeah, yeah. God bless you. God bless you. Meu nome é Ellen, nós estamos aqui hoje com a doutora Andréia, com o doutor Felipe, e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre uma doença que tem aumentado muito a sua prevalência nos últimos tempos, que é a diabetes. Então, a diabetes é uma doença sistêmica, ela acomete todo o nosso corpo e ela está associada a níveis aumentados de glicose no sangue. Tá? Então, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, em termos de exame, o que significa? Valores de glicemia acima de 126, sendo que o paciente está em jejum, ou então valores maiores do que 200 fora do jejum, tá? Lembrando que assim, existe o diabetes em si, que é diagnosticado, e existe também o pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? São pacientes que têm valores alterados, mas que não chegam ao que a Erin acabou de falar. Então, por exemplo, estou em jejum de 8 horas, colhi, eu fiquei entre 100 e 126, eu sou um pré-diabético. Ou, por exemplo, durante o dia, qualquer horário, sem jejum, sem nada, eu não cheguei aos 200, 210, eu posso ser um paciente pré-diabético. E como é que a gente faz para diferenciar isso? A gente acaba colhendo outros exames, por exemplo, hemoglobina glicada, faz o teste de tolerância à glicose para ver se o paciente é um diabético de verdade ou se ele é um pré-diabético. E uma coisa que é importante também ser ressaltada é que basicamente existem dois tipos de diabetes. O diabetes que é desenvolvido, né? Aquele que ao longo da sua vida ele aparece, que é o diabetes tipo 2, e o diabetes tipo 1, que é o que em que a pessoa não produz nada de insulina. A gente sabe que a insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas, né, um órgão intestinal nosso, e esse hormônio, a insulina, ela é responsável por balancear os níveis de glicose no nosso sangue. Então, todas as vezes que você come, que você se alimenta, né, você faz com que a sua glicemia, né, o seu nível de glicose orgânico suba, e automaticamente, com essa ascendência dos níveis glicêmicos, a insulina ela é produzida e liberada para que haja uma regularização desses níveis. Então, a pessoa diabética é a pessoa que não consegue fazer essa normalização das taxas glicêmicas. Então, esse tipo de condição é, como a Ellen falou, um tanto comum no nosso meio. E tem muita gente que tem o diabetes, mas não consegue saber que tem o diabetes. Então fica anos sem ter esse diagnóstico, sem fazer nenhum tipo de tratamento. E isso, secundariamente, esse aumento crônico de glicemia no nosso sangue, causam outros problemas, né? Problemas oculares, problemas renais, enfim, uma série deles. E muitas vezes a pessoa vai descobrir quando já está com um comprometimento avançado de outros sistemas. E só para assim, finalizar o que eu estou falando aqui, existe uma condição que hoje se torna comum no nosso meio, que é a resistência periférica à insulina. Por que é isso? Pessoas que são obesas, é como se a gordura se dificultasse a ligação da insulina com as células onde ela vai atuar. Isso faz com que a glicemia aumente. E muitas vezes a pessoa nem é diabética, mas pela obesidade acaba se tornando uma pessoa diabética. Então, isso é uma coisa que é importante ser atentada, porque a gente percebe que no nosso meio hoje existem cada vez mais pessoas obesas, e isso, se você não tomar atenção e se você não se tratar, pode ser que daqui a pouco você esteja diabético sem você estar sabendo. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, todas as células do nosso organismo elas precisam de um combustível para funcionar. Esse combustível é a glicose. Então, quando existe uma dificuldade da glicose entrar na célula, a célula não vai funcionar bem. Se ela não funciona bem, isso começa a acarretar problemas. E
como o nosso corpo inteiro é formado por células, nós vamos ter problemas em vários dos nossos órgãos. Então, problemas neurológicos, problemas renais, problemas vasculares e problemas de cicatrização, aumenta a incidência de infecção, tá? Então, não é simplesmente aumentou o açúcar no sangue. O problema é tudo o que isso vai acarretar no teu organismo. Eu brinco, mas é verdade. Eu comparo o diabetes com o pecado oculto. Por que eu falo isso? O diabetes é uma doença, sim, ela é traiçoeira, ela é quietinha, então ela vai te acometendo aos pouquinhos, ela vai comendo os nervos da sua perna, você não vai sentindo, você tem o pé diabético, ela vai comendo os nervos dos seus olhos, você perde a visão, ela vai comendo a vascularização, a inervação dos seus rins, você acaba se tornando um paciente renal. Então, assim, é como se fosse o pecado oculto. Ele vai quietinho, silencioso, não fala nada, não faz nada, não se mostra para ninguém e quando você se dá conta, ele já tomou a sua vida. Ele já fez com que você estivesse doente, você estivesse num nível que você não tem como voltar mais, ou no caso do pecado oculto ainda existe como, né? É só se arrepender. Mas o diabetes, ele é assim, ele é traiçoeiro. Ele vem quietinho, ele vem silencioso, vai, até te acometer. E como a Ellen falou, às vezes quando você sente, como o Felipe também falou, quando você sente, você já foi muito acometido e você já está muito doente. E uma coisa que também tem que ser abordada é da necessidade de você tratar. E o que a gente percebe é que o paciente diabético, ele é um paciente muitas vezes rebelde. É um paciente que sabe que tem a doença, ele muitas vezes sabe o que isso vai trazer à vida dele, mas muitas vezes ele tipo, dá uma escapulidinha, aí vai, come um chocolate, vai, come um bolo, vai, come um não sei o quê, e a desculpa é sempre, é só hoje, é só hoje. E porque o tratamento, ele está vinculado a uma das coisas que é mais difícil na nossa vida, que é você mudar um hábito de vida. E hoje, a nossa oferta de porcaria para comer é muito grande, né? Às vezes você sai, você consegue achar uma fruta para você comer, para você comprar? Não. O que você acha? Um salgadinho, uma bolacha. Então, assim, é muito difícil você mudar uma situação em que a pessoa já está acostumada. Eu estou acostumada a comer um monte de coisa gostosa, a comer bastante, a comer doce. Então, você pedir isso para um paciente, eu acho que é muito mais difícil do que eu falar para ele, olha, você vai tomar esse remedinho 2 vezes por dia. É você pedir que ele controle a alimentação. O que a Ellen falou sobre alimentação é importante porque às vezes você vincula, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer doce. Não, não é só isso. Por quê? Porque vários alimentos, eles acabam se tornando, no metabolismo final, o açúcar. Por exemplo, carboidrato, massas, pães, macarrão, pizza, coxinha, arroz. No final, o metabolismo é açúcar, é a glicose. Outra coisa, tudo que for de raiz, tudo que for tubérculo, por exemplo, batata, mandioca, beterraba, batata doce, tudo isso no final acaba se tornando o quê? Açúcar. Então, na dieta, não adianta só você tirar o doce, você tem que cuidar com tudo isso para poder tirar essas coisas também. E a gente vocês têm que entender também que, assim, existe o tratamento comportamental, né? A mudança de hábitos, tanto de dieta quanto a prática de atividade física para você diminuir níveis de gordura, porque ajuda, e é associado muitas vezes a uma medicação, como a Ellen estava falando, quando ela estava falando. Então, existem as medicações que são os hipoglicemiantes orais, né, que são tomados, tem alguns que no mercado disponíveis, e tem a própria insulina, que em alguns pacientes, que os diabetes tipo 1, e alguns pacientes que são resistentes no tratamento com os hipoglicemiantes orais no tipo 2, também tem que entrar na insulina. E é de extrema importância que o paciente entenda a necessidade de tratar, de fazer essa mudança de hábito. Por quê? Porque, como o André falou, se você não trata, se você não atenta para isso, quando você quiser tratar, às vezes não tem mais como tratar. O paciente às vezes fica cego, não é verdade? Fica com insuficiência renal, tem que fazer diálise, fica com insensibilidade nos pés, faz úlcera. Então, amputa. Muitas vezes tem que amputar pé, amputar dedo por conta disso, amputar perna, e isso não é incomum. Então, a gente fala, diabetes, tô com a glicose alta no sangue, e isso vira até às vezes um motivo de brincadeira, de piada,
e quando você vai ver, o negócio está já em níveis já preocupantes. E eu acho que o paciente diabético, ele é relapso no tratamento por 3 motivos. Primeiro, por conta da dificuldade de mudança mesmo na sua alimentação. Segundo, porque ele acha que ele vai comer, daí ele toma um remédio, daí ele toma uma insulina e tá tudo bem, e não está. E terceiro, porque ele não vê a mudança, o que está acarretando nos órgãos dele. E quando a coisa estoura, já não tem mais jeito. Quando você tem uma insuficiência renal a ponto de você ter que fazer diálise, acabou, desculpa, é irreversível. Né? Então, essas coisas vão acontecendo, ele não vai sentindo e um belo dia ele fica cego. Por quê? Porque já houve uma alteração da retina dele. Então, isso acho que são as coisas que a gente tem que atentar para você seguir um tratamento adequado. E assim, além de tudo isso, o que a gente tem que pensar? Todo paciente diabético, como a Ellen já falou no começo, ele tem mais riscos. Então, assim, teve uma infecção, o paciente diabético, ele responde de uma maneira. O paciente não diabético, ele responde de outra maneira. O tratamento é diferente, a internação é diferente, tem mais complicações, sim. Não adianta falar, vai ficar tudo bem, é mais difícil, sim. A vascularização, que nem o Felipe falou sobre úlceras, é diferente, sim. Eu sou cardiologista, na parte do coração, gente, paciente diabético, as artérias do coração ficam completamente diferentes, é mais difícil de tratar, é mais complicado. Então, assim, atentem-se, tratem, vão atrás, façam mudança de estilo de vida, que é importante. E agora nós vamos responder algumas perguntas enviadas pelos internautas através das nossas redes sociais. Quais são os sintomas mais comuns que indicam um caso de diabetes? Foi uma pergunta da Tatiane, da Freguesia do Ó. Bem, Tatiane, então nós temos o que a gente costuma chamar de tríade da diabetes. Então, quais são os 3 sintomas que costumam despertar o nosso... A gente começa a achar que pode ser um diagnóstico pertinente para o paciente. Então, primeiro, a poliúria, o que é isso? O paciente começa a urinar muito. Toda hora vai ao banheiro e aquilo fora do que ele costumava ser. Segunda coisa, a gente chama de polidipsia. O que quer dizer? O paciente bebe muita água, sente muita sede. E o terceiro é a polifagia. O que é isso? O paciente sente muita fome, muita necessidade de comer o tempo todo. E existem também alguns sintomas e que podem nos fazer desconfiar. Pacientes que têm diminuição de sensibilidade nas extremidades, né, os pés. Às vezes o paciente machuca o pé, a gente vê, ele nem percebeu. Nossa, eu nem vi que estava assim e já está uma ferida feia. Então, dificuldade de cicatrização de feridas e infecções também, com alguma frequência, também podem fazer a gente suspeitar do diagnóstico. Segunda pergunta, diabetes, qualquer um pode desenvolver a doença? Pergunta enviada pelo Bruno, do bairro do Limão. Então, Bruno, tecnicamente sim. Se você é uma pessoa que não tem hábitos saudáveis, tanto alimentares quanto físicos, tecnicamente você pode, porque como a gente já falou aqui no começo, a obesidade, ela causa uma restrição à ação da insulina e secundariamente isso pode aumentar os níveis glicêmicos do seu corpo, né? Associado a uma dieta ruim, muitas vezes regada por muito carboidrato, muito arroz, muito macarrão, muita mandioca, muita batata, enfim. Associado a essa questão da obesidade, sem dúvida nenhuma, pode sim ser um dos precursores ou desencadeador de uma diabetes. Além da predisposição Então, a predisposição também. genética é uma coisa que a gente já até falou, né? Se você tem um histórico de diabetes na família, você tem uma chance maior disso ser desenvolvido. Então, essas pessoas elas até têm que atentar um pouco mais, cuidar mais, não comer tanto doce, não comer tanto carboidrato, ter uma atividade física regrada, porque isso, de certa forma, minimiza o risco. Então, se existe essa história genética, pelo amor de Deus, atente para isso, não negligencie isso achando que você é de ferro, porque ninguém é, né? E trate. Agora, se você não é, mas também não tem uma vida adequada, cuidado, porque você também pode desenvolver. A terceira pergunta, quais os tipos de diabetes? Enviada pela Estela Toledo, da Lapa. Bom, Estela, nós temos assim, basicamente, o diabetes mellitus, que é separado em diabetes tipo 1, como o Felipe já falou. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune,
quem tem normalmente são as crianças e os adolescentes. É o que a gente chama de insulino dependente. A criança, o pâncreas da criança, ela não consegue produzir insulina suficiente ou não produz insulina para metabolizar a glicose, tá? O tipo 2 seria o tipo não insulino dependente, mas encontrado nas pessoas mais velhas, nos adultos. A pessoa tem o pâncreas é saudável, ele produz a insulina, só que não consegue metabolizar. Pode ser pela obesidade, como o Felipe falou, às vezes tem a resistência à insulina, mas é o tipo 2. O outro tipo é o tipo gestacional. Normalmente, ele é o tipo 2 que foi desenvolvido na gestação. Quando que a gente vê isso? A partir da 22ª semana. A gente faz um acompanhamento já com todas as gestantes, desde o começo da gestação, principalmente se você já tem um histórico, como o Felipe falou. E a partir da 22ª semana, a gente intensifica os cuidados e a investigação. E um tipo que é um pouco menos conhecido é o tipo do diabetes insípidos. O que é isso? É o diabetes que pode ser uma causa ou neurológica, que é uma causa central, algum distúrbio no cérebro com um hormônio ADH, que é o antidiurético, ou uma causa renal, que é quando o rim ele não reconhece esse hormônio, que é o antidiurético. Então você acaba fazendo muito xixi, entendeu? É outro tipo de diabetes. A quarta pergunta, por que o diabético tem mais vontade de comer doces? Isso é verdade ou é um mito? Enviada pelo Igor Carvalho, de Diadema. Todo mundo fala que isso é uma desculpa, mas é uma verdade, gente. O que acontece? O paciente diabético, ele não consegue metabolizar muito bem a glicose. O que o seu corpo entende? Poxa, eu não tenho glicose, eu preciso de mais substrato, eu preciso de mais fonte de energia. O que ele faz? Manda um estímulo para o cérebro. Cérebro, vontade de comer doce. E o paciente começa a comer doce, tentando suprir essa falta de glicose. E a quinta pergunta, a diabetes é somente hereditária ou ela pode ser desenvolvida com hábitos errados em nosso dia a dia? Se sim, como evitá-la? Enviada pela Carolina, de Diadema. Então, Carolina, a gente até agora há pouco acabou falando isso numa pergunta anterior, que ela pode ser desenvolvida sim por qualquer pessoa. E uma coisa que vale a pena a gente salientar, que no consultório a gente às vezes se depara um pouco com isso, é que os pacientes têm a ideia de que uma alteração, um distúrbio emocional provoca o diabetes. Isso tecnicamente não existe. A gente sabe que situações de estresse, onde você tem uma injeção de adrenalina no seu corpo, isso tecnicamente pode sim subir um pouco a glicemia, porque é onde você vai ter estímulo para que aquilo, seus músculos funcionem, né? Uma situação de estresse. Mas, tecnicamente, o diabetes ele não está ligado a uma condição emocional. Você não fica diabética quando você está estressada ou quando você está preocupada, né? Isso é uma condição. Ou você é diabético, e diabético é linear, não tem picos de diabetes, picos de normalização. Você é diabético e trata e tem níveis normais, isso é uma coisa que acontece. Ou você é diabético e não trata e não faz nada e continua sendo diabético sem tratamento. Agora, sobre a prevenção, é aquilo que a gente estava falando. Se existe um histórico familiar, acompanhe isso de perto, faça exames de rotina para ver como é que estão os níveis de glicêmicos. Seja uma pessoa que tem bons hábitos alimentares, que faz atividade física. Não deixe ser levado por comer demais, por engordar demais. Tenha uma vida regrada com relação à sua alimentação. Né? Procure comer coisas saudáveis, evite ficar comendo muita gordura, muito carboidrato, muito doce, muito açúcar, porque isso tecnicamente aumenta os níveis glicêmicos e se você tem uma predisposição, isso pode ser o start para a coisa começar. Tá, e lembrando que não é uma doença também que tenha cura, né? Pelo menos não para a medicina, mas é uma doença que precisa ser controlada. E agora nós vamos responder algumas dúvidas das pessoas nas ruas. Pessoas com diabetes podem doar sangue? Como eu falei, existem dois tipos de diabetes. O tipo 1, diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O diabetes tipo 1, que é o insulino dependente, são pessoas que não podem doar sangue. Por quê? Porque eles não têm a produção de insulina suficiente para o corpo deles, o metabolismo deles é diferente, o sistema cardiovascular deles é diferente. Então, assim, é um risco muito grande para o doador, não para o receptor. Então, assim, é um cuidado maior com a vida do doador em si. O diabetes tipo 2, se você tiver controlado, tiver tudo certinho, com
ou com medicação, ou com mudança de estilo de vida, ou com as medicações que a gente já citou, você pode doar sangue sim, sem problema nenhum. Nem para o doador e nem para o receptor. Próxima pergunta. Medicamentos contra resfriado e alergia podem afetar a glicose no sangue? Não, os medicamentos eles não afetam diretamente a glicose no sangue, mas em alguns casos pode haver uma interação medicamentosa desses remédios junto aos remédios que tratam a diabetes, tá? E aí pode haver algum efeito colateral. Quem tem diabetes pode perder os dentes com o passar do tempo? Bem, tecnicamente sim. É uma coisa até meio engraçada isso, né? Mas pode. De certa forma, o que acontece? O diabetes, secundariamente, gera um enfraquecimento da estrutura óssea. E os dentes, eles são fixados nessa estrutura óssea, né? Nas nossas mandíbulas, né? Então, se existe um enfraquecimento disso, né, dessa estrutura, o dente fica mais frágil. Além disso, existe uma facilitação para que haja um processo inflamatório gengival, né? E acaba que, de certa forma, além do enfraquecimento que essa interface osso-dente sofre, a própria inflamação da gengiva também é um fator que propicia a queda dos dentes. Então, foi feito até um estudo há um tempo atrás no México e viu que a maioria dos pacientes que tinha diabetes que não tratava, 9 em cada 10, acabava evoluindo com queda dentária. Então é uma coisa que também tem que ser atentada, porque imagina, você banguela, fica feio, né? Então, gente, pra gente tentar amarrar tudo que foi falado, uma coisa que precisa ser atentada o diabetes é uma doença grave, precisa ser tratada, precisa ser diagnosticada, né? Então, não deixe isso passar. Se eventualmente você tem um histórico familiar que fala a favor do diabetes, procure um médico, faça exames de rotina, crie um hábito de vida saudável para que você possa ter longevidade, para que você veja seus filhos crescendo, seus netos, né? Isso, se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente não se cuida, certamente a gente vai ter problemas lá para frente, né? Então, faça uma dietinha, né? Come uma comida saudável, uma saladinha, pouco açúcar, pouco carboidrato, tenha uma condição de vida regrada, né? Porque às vezes a gente acha que está tudo bem e quando você vai ver não tem nada bem, está com um monte de problema, está com problema no rim, no fígado, no coração, nos olhos, enfim, está perdendo sensibilidade. E só quem tem algum familiar ou quem está próximo de alguém que tem esse tipo de problema e vê a devastação que isso causa na vida da pessoa é que consegue entender a importância que é você cuidar. Se você cuida, se você atenta, a chance de você ficar bem é muito grande, né? De você conseguir controlar os efeitos da diabetes no seu corpo. Ao passo que se você não cuida, certamente você vai ter problema. Consequências, né? Todos os nossos atos têm consequências. O que você plantar, você vai colher, né? O que eu acho importante a gente frisar também é assim, gente, para com essa história de diabetes emocional. Não existe diabetes emocional. Às vezes a gente dá desculpa, sai comendo feito maluco, vai ali, tem uma gavetinha escondida, chocolate escondido e come. Quando chega no médico fala assim, mas doutor, o meu emocional está abalado, é o meu emocional. Não existe. O diabetes é uma doença ou autoimune das crianças ou uma doença do pâncreas adquirida. Entendeu? Porque assim, às vezes a gente fala, come, glutonaria é pecado também, gente. Então vamos cuidar com isso, porque é uma desculpa. Você acaba dando uma desculpa. Ah, eu estou emocionalmente abalado, então meu diabetes descompensou. Isso é mito. É isso aí, gente. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e se cuidar, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês. Espero que esse programa tenha ajudado a trazer um pouco mais de informação sobre a diabetes. Continuem participando das nossas redes sociais e a gente se vê no próximo programa. God bless.